Vamos dar início neste santo culto de louvores e adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o cântico 121. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Todos podem se sentar. Vamos cantar o cântico 3, 4, 1. Glória a Deus, Pai. Aleluia.
forte. Vai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos cantar o 378. Eu vou matar a saudade do Inário 4 hoje aqui, viu? Que Inário gostoso. 378. Aleluia. Mas é pra cantar, hein? Tem que cantar, vocês estão muito desanimados. Aleluia. Louvado seja Coragem, Deus está aqui.
Bendito seja o nosso Senhor Deus Pai, que nos tem dado a graça de estarmos juntos mais uma vez aqui nesta tarde, na casa do Senhor. Um dia, um homem em desespero caminhava por um deserto e lá ele colocou uma pedra. Ele fugia, ele sofria muito. E aquela pedra ele fez por cabeceira e de repente, no meio de um deserto, o céu abriu e uma escada apareceu. Aleluia. Que ligava ele daqui da terra lá no céu, e os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Ele ficou tão assim impressionado com aquela visão que ele construiu um altar ao Senhor ali no meio da areia, onde não tinha nada, e falou assim: Senhor, esse lugar não pode ser outro lugar a não ser a tua casa. Aqui é Betel, aleluia. E ali ele sentiu a presença de Deus como vocês e nós juntos estamos sentindo agora. Onde nós invocarmos o nome do Senhor, onde nós dissermos que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, onde nós pudermos emanar um glória gostoso dos nossos lábios, da nossa boca, Ele vai estar entre nós. O Senhor Jesus fez essa promessa: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Não há barreiras para o Senhor não, viu, irmãos, não há barreiras. Eu sou o irmão William, lá de São José do Rio Preto, e estou aqui atendendo um honroso convite que os irmãos me fizeram para estar com vocês aqui, irmão Rodrigo, junto com seus companheiros na comunhão, e nós viemos aqui com alegria. Nós temos assim que desfrutar cada vez mais desse sentimento de liberdade, de servirmos a Deus, de louvarmos ao Senhor, onde quer que Ele nos envie, nos traga, nos leve, nos conceda a sua misericórdia. Pois não, pois não. Então, meus amados irmãos, nós estamos assim desfrutando de uma liberdade de servir a Deus, sem travas, sem muros, sem cerca, sem arame farpado, sem cerca elétrica. Estamos servindo a Deus com santidade e sentimento de paz. Nós temos lá em São José do Rio Preto, fazemos um trabalho, né? Nós temos um grupo de oração, nós temos um grupo no WhatsApp e tal, tem muitas pessoas ali. E os irmãos do grupo estão nos acompanhando agora, estão assistindo também a live do culto. E eles mencionaram ali, não vai dar para falar todos, deve ter uma lista de pedidos de oração ali, tá bom? Então nós estamos mencionando, irmãos do grupo aí, Deus abençoe por estarem acompanhando na comunhão, este santo culto onde nós estamos aqui servindo a Deus. Então esses pedidos aí vão ser apresentados em nome do Senhor Jesus. Deus vai ouvir, porque Deus ouve tudo, viu? Deus sabe o que se passa. Está lá no coração do Pai, tudo que acontece, Ele sabe o que acontece aqui na terra. Ele ouve tudo, Ele ouve as coisas ruins que estão sendo ditas aqui, as blasfêmias, as maldades, as ruindades, as coisas ruins e podres que estão acontecendo aqui na terra, os conchavos, as mentiras, as ciladas, as armadilhas. E no meio dessa podridão toda, desse fedor horrível que sobe aqui da terra, que exala aqui na terra, lá num certo ponto tem um grupinho de pessoas só acendendo uma fogueirinha e falando glória, aleluia. E o Senhor olha aqui, contempla lá do céu e vê aquele monte de coisa ruim acontecendo aqui, mas tem uma fogueirinha aqui, tem uma fogueirinha ali, tem outra fogueirinha ali. É o povo dele, aleluia. Deus tem um povo. Um dia Ele falou assim, eu terei para mim um povo meu, aleluia. Especial, zeloso e de boas obras, aleluia. Então tem esse povo existe, e nós estamos aqui servindo a Deus com santidade. Os pedidos nesta tarde são por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que rogam da igreja a oração também. Junto a esses pedidos, novamente falo do grupo de oração que pediu, e vamos clamar para que Deus também do céu tenha muita, muita misericórdia. E nesta tarde, novamente, o Senhor faça aqui entre nós acontecer o milagre da palavra. Eu acompanho vocês também, assisto as lives de vocês aqui, e cada palavra é um milagre, eu tenho certeza. Cada palavra é um milagre. Teve palavra que aconteceu aqui que eu abri para assistir e falou assim, e o meu CPF, você não vai falar também o meu CPF, o meu RG, não vai falar meu nome aí, nada, sabe? Porque o Senhor, com seu Espírito, está aqui visitando as nossas almas, tá bom? Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dos irmãos vem aqui orar. Um dos irmãos vem aqui. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Derrama sobre nós a sua presença. Santo, santo, santo é o teu nome. Pai da eternidade,
Aleluia. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, no nome de Jesus, o teu santo Filho, nos curvamos na tua presença, Senhor, com o nosso coração derramado diante de ti, confessando toda a nossa fragilidade humana e tendo dentro de nós a certeza que estamos na presença de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus, Senhor, que derramou sobre nós a sua misericórdia, revelou dentro do nosso coração a luz da tua palavra. E cremos pela fé que se andarmos nos seus caminhos, honrarmos o teu nome, um dia haveremos de ver a tua face no céu como ela é. Ainda que o mundo nos perturbe, nos traga aflição, que tenha dias que nós não encontramos nem força em nós mesmos, mas graças te damos, porque dentro do nosso coração habita o teu Espírito, e somos templos e moradas, Senhor, daquele que vive para todo sempre. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, para que nesta tarde nós possamos alcançar uma comunhão santa contigo. Viemos à tua casa, subimos à tua casa para buscar, Senhor, refrigério, buscar aquilo que a nossa alma necessita. Nosso coração já está alegre, a nossa alma já se regozija, porque desde, Senhor, que o som dos hinos começou a entoar neste lugar, nós já fomos percebendo uma transformação, Senhor, e desde que o teu Filho abriu esse santo culto, percebemos que o teu Espírito preside entre nós, Senhor. Toma ele na tua mão, guarda ele, enche ele da virtude e derrama sobre ele uma glória nesta tarde, para que ela possa se esparramar no meio do teu povo, e o teu povo possa sair daqui cantando, saltando e dizendo: subi à casa do Senhor, e ele respondeu à voz da minha oração. Deixamos diante de ti todas as nossas necessidades, causa família, testemunhando, enfermidade, os irmãos da live, Senhor, quanta necessidade, Senhor, quanta família enlutada, quanto sofrendo, que perderam aquele que amava, amigos, foi embora nessa terrível enfermidade que abateu sobre a terra, mas graças te damos, Senhor, que nada disso fez nós negar o teu nome e dizer que tu não és o nosso Deus, Senhor. Ainda que o vento possa estar chacoalhando a nossa casa, nós estamos aqui dizendo que nós te amamos e que a nossa fé vive, bendito seja o teu nome, Lama Salaia, e temos certeza, Senhor, que nesta tarde tu derramarás sobre nós a tua glória, e vamos olhar para frente, aquele que nos espera, aquele que está esperando, bendito Senhor, a nossa derrota, a nossa queda, terá que ver nós caminhando para frente, rumo à nossa vitória, rumo à tua glória, rumo a uma consagração maior, uma força maior, Senhor, para que possamos passar por cima do nosso adversário e dizer: o meu Deus estendeu a sua mão e me arrancou por cima diante da minha guerra. Toma o teu ministério, toma a tua obra, toma todo o teu povo na terra, toma aquele que nesta tarde está andando sem rumo, sem direção, Senhor, que já perdeu a esperança, que parece, Senhor, que já não tem mais condição de alcançar a tua presença, a tua glória, que talamaca, talamaia, urria lamaia. Tu é um Deus misericordioso, tu é um Deus que foi buscar o filho pródigo e o colocou de volta junto do Pai. Senhor, olha para nós nesta tarde, se tem algum pai, alguma mãe em desespero, Senhor, socorre pelo amor do teu nome, e nós vamos te glorificar. Derrama os teus dons entre nós, limpa o nosso coração, dá-nos sabedoria, dá-nos prudência, dá-nos luz, ensina-nos a te servir, Senhor. Permita que nesta tarde nós possamos adentrar no teu santuário e sentir a nossa alma ser revestida pela tua glória, pelo teu poder, que nós possamos sentir, Senhor, como gotas de orvalho caindo sobre nós, Senhor, renovando a nossa própria força, trocando dentro de nós alguma coisa que não te agrada, pela força do teu Espírito. Tu deu na boca do teu servo que tu teria um povo zeloso, especial e de boas obras. Se alguma coisa em nós, Senhor, está atrapalhando na tua palavra cumprir, arranca pelo amor do teu nome. Aleluia. Mas que possamos crescer diante de ti. Nesta tarde,
manda o conselho da tua palavra. Aleluia. E temos certeza que sairemos daqui regozijando de alegria por mais uma vez. Aleluia. Chegarmos na mesa e sentirmos, Senhor, o pão quentinho que vem do céu para alimento da nossa alma. Aleluia. Mais uma vez guarda o teu filho que está nos alegrando nessa presença santa, Senhor. Aleluia, o teu nome. Enche ele, dá ele aquilo que ele precisa e que ele possa levar daqui o bom cheiro. Lamanaia, Lamassa Lamaia, Uria Lamaia. Te damos graça por tudo, bendito é o teu nome. Toma aqueles que estão nos acompanhando na live. Muitos não podem estar na tua casa, mas estão na comunhão nos acompanhando. Que essa virtude possa ser derramada lá também. E que aonde está a tristeza, a alegria possa entrar e a tua presença possa superabundar. Aleluia. No coração, Senhor. E damos graça por tudo, em tudo, no nome amado de Jesus, teu Filho, bendito em eterno. Amém. Oh, aleluia. Glória. Glória a Deus Pai, aleluia. Glória a Cristo Jesus, aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Deus abençoe, irmão. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar o cântico 307. 307.
Nós teremos agora uma oportunidade para testemunhos. Eu gostaria de contar alguma obra que Deus fez também na nossa vida para vocês e dar oportunidade para os irmãos, aquele que se sente. Temos esta oportunidade, então agora Deus seja louvado. Amém. Estou com a minha esposa aqui também, se a minha esposa sentiu de testemunhar. Demais irmãs e irmãos. Disse que é uma cidade de promissão, está com saudade. Você está assistindo você de lado, às vezes, mas é uma cidade que Ei, gostoso. Eu mando aí um beijo para a mocidade de Promissão. Estão assistindo aí a live, né? Vocês estão aí, seus curiosos? Vocês estão fofocando aí? Ora para nós. Um beijo para o irmão Jota e para a irmã Luci de Promissão, que também estão acompanhando a live. Sim, sim. A paz de Deus. Amém. Eu estava ali sentada e eu lembrei de um dia que eu marquei de vir para a igreja, minha mãe ia me trazer, e naquele dia começou a dar tudo errado. Eu fiquei extremamente nervosa, comecei a chorar de tanta raiva, o cabelo estava ruim, roupa estava ruim. Cheguei aqui na metade do culto e eu estava muito precisando de ouvir a palavra. Aí cheguei aqui, morrendo de medo da palavra já ter acabado, e o irmão, aquele ali que está sentado de óculos, eu esqueci o nome dele, ele estava terminando de ler a palavra, começou a pregar. Aí toda vez que ele falava assim, irmãos, a palavra está acabando, eu falava, Senhor, só mais um pouquinho. O Senhor dava mais 2, 3 minutinhos. Aí ele falava, aí, essa é a palavra. Senhor, só mais um pouquinho, mais 2, 3 minutinhos. O Senhor prolongou a palavra, a gente saiu daqui muito tarde, mas Deus confortou meu coração, saí daqui muito livre. O Senhor fala, hein, irmão, pelo amor de Deus, mas, glória a Deus por isso. É isso, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Deus seja louvado. Amém. Irmãos, também não podia ficar sentada no banco sem agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso na nossa vida e tantas coisas o Senhor faz para nós, né? E claro que a gente passa luta, como todos passam, que todos nós estamos sujeitos aqui na Terra de passar muitos testes. Mas nós nunca vamos esquecer que a nossa fé está acima de tudo que nós passarmos aqui. E Deus tem feito grandes obras na minha vida, na vida, né, digo assim, nasci no lar cristão e casei com 18 aninhos. E quando nós nos casamos, o Senhor já levantou nós no ministério e servimos a Deus todos esses anos. Estamos servindo a Deus, não vamos parar, estamos fazendo para o Senhor. E somos muito felizes por tudo que Ele é para nós. Temos 3 filhos, Deus abençoa nossos filhos, já chamou os 3 no Evangelho. E temos as nossas noras, nosso genro, e é uma família abençoada nossa, nós somos muito felizes. E agora o Senhor deu uma netinha para nós, que está com 2 meses, e agora vai chegar um neto também, mês que vem agora, vai ser o João. E a gente está muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo para nós. E eu sinto de contar uma obra que o Senhor fez para mim. Teve um dia, irmãos, que eu estava, assim, a minha irmã teve um problema de vesícula, minhas 2 irmãs tiveram que fazer a cirurgia. E eu peguei e fui fazer um exame. Falei, vou fazer um exame para ver, né, também se eu não tenho esse problema, para tirar isso aí de mim também. Aí fui com aquela curiosidade, fiz o exame, fiz uma ultrassom do abdômen. E quando eu fui levar esse ultrassom para o médico ver, o médico falou assim para mim, falou, filha, você tem algo aqui que está me assustando. É muito preocupante. Eu vou passar você com cirurgião geral e é com urgência, porque você está com nódulo no teu fígado. Aí, irmãos, eu saí dali, né? Era numa quinta-feira até,
e saí ali meditando com Deus, conversando com o Senhor no meio da rua. Falei, Senhor, quando eu era jovem, assim, com coisa de uns 15, 16 anos, congregando, o Senhor usou a boca do saudoso irmão, que era o cooperador da igreja, e falou muito comigo, falou assim que tinha alguém ali que era para comer e beber, que a jornada era longa. E naquele dia eu senti que essa palavra foi comigo. E hoje, Senhor, eu sei que cada um de nós tem um tempo determinado por Ti aqui na terra. Mas, Senhor, se aquela palavra foi comigo, eu vou chegar em casa e não vou comentar com meu esposo, porque hoje ele vai atender o culto e Tu tem poder de tomar a boca dele e falar comigo. Irmãos, aí fomos para a igreja, aí fiz a oração da comunhão, fiquei esperando, e quando foi na hora da palavra, o Senhor revelou uma palavra, e só sei que foi no meio da palavra que o Senhor tomou a boca dele. Falou assim, irmã, você veio aqui hoje buscar uma resposta de Deus, e o Senhor, e a resposta você vai levar. O Senhor fala para você, coma e beba, porque a tua jornada é longa. Então o Senhor confirmou para mim naquela noite. Aí quando eu saí, que eu fui comentar com ele, porque ele não estava sabendo de nada. Falei, então eu vou levar agora esse resultado para o médico, e eu tenho certeza que não vai dar nada, porque nosso Deus não mente. E aí passei com o cirurgião geral, aí ele falou assim para mim, filha, disso aqui você não morre, porque disso aqui minha esposa tem 2 hemangioma que você tem no fígado. Então disso aqui você pode ficar tranquila, né? Disso aqui que você vai morrer. Então eu vi que Deus falou mesmo e cumpriu na minha vida. E não só isso, mas com tantas obras que o Senhor tem feito para nós. E agradeço também a Deus por essa oportunidade de estar conhecendo mais essa partícula do povo de Deus, que está servindo o Senhor na terra. E agradeço o Senhor por tudo, só o nome dele seja sempre eternamente louvado. Amém. Aleluia. Também nesta tarde quero agradecer a Deus. O coração está lotado de gratidão e eu preciso expandir isso aqui para vocês, transmitir para os irmãos meus sinceros sentimentos. A gratidão é um sentimento que não pode ficar dentro da gente, tem que liberar, não é? Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês. Nós tínhamos combinado isso há uns 15 dias atrás com o Rodrigo, e que já me fez esse convite agradável de estar no nosso meio. E quer que seja bem sincero, eu vou ter que ser sincero assim com vocês, como sempre fui, vou ter que continuar sendo sempre, que isso é uma coisa que é obrigação de todo ser humano, né? Todo homem que serve a Deus tem que ser honesto. Eu não posso ficar sem comentar, né, irmãos? Sem comentar o acontecimento de estarmos aqui, servindo a Deus junto com os irmãos. Porque antes, se eu quisesse, e mesmo que havendo um grande desejo, às vezes, de compartilhar, conhecer os irmãos, havia um decreto que a gente não podia, né? Havia um decreto que se a gente viesse, a gente seria penalizado, punido, né? Por ter vindo aqui conhecer vocês, né? E como eu nunca pensei assim, nunca fui desse jeito, nunca entendi esse negócio dessas barreiras, cerca, tal, e distrito e tal, jurisdição, e não pode isso, não pode aquilo, é que a gente reprime, né? Aquele sentimento gostoso de confraternizar. Embora sempre fui amigo dos irmãos, sempre estivemos juntos, nos encontramos, né? Nos saudamos, nos abraçamos diversas vezes, vendo e acompanhando, mesmo que de longe, o trabalho que estava sendo feito aqui nessa entidade religiosa tão respeitável. E nesta tarde, com alegria, quero dizer para os irmãos que é uma honra ver os irmãos, conhecê-los, né? E estar aqui pessoalmente, fisicamente, ver esse lugar, né? Eu queria falar uma coisa aqui nesse momento é a hora de fazer, como é que fala, lembranças de encomendas, entregar encomendas. Então eu quero mandar aqui uma saudação para a irmã Leia, que eu mandei um áudio dela para você, né? Depois eu vou tirar uma foto junto com o Rodrigo e vou mandar para a irmã Leia. A irmã Leia sabe, a irmã Leia Supete. Ela falou comigo, eu queria congregar lá também uma hora. Então a irmã Leia uma hora vai aparecer por aqui, você vai conhecê-la pessoalmente, tá bom? Um beijo para você, irmã Leia. Queridos, então, estive ali, sou nascido, criado, eu sou o irmão William Paz, lá de São José do Rio Preto, e eu fui nascido e criado. Minha mãe, quando a irmã Isolina Paz desceu nas águas, ela estava grávida, aquele barrigão, ela desceu nas águas para batizar. A irmã Lídia Paz estava dentro da barriga dela, né? Faz muitos anos, no final dos anos 30.
e tinha um ancião nas águas batizando as pessoas. E como ele foi sozinho para atender um grupo de pessoas um grupo de evangélicos, religiosos, irmãos que queriam fazer parte da igreja, eles foram ali e o irmão Joaquim Paz desceu nas águas com o ancião. Então o irmão Joaquim Paz, meu avô, foi cooperador na CCB quase 60 anos. Só que ele foi cooperador antes de batizar. Ele desceu nas águas, né? E quando o ancião foi lá para batizar esse grupo de irmãos, os evangelistas já tinham ido há muitos meses atrás, quase um ano atrás, eles tinham ido, falado com eles na Serra da Bocaina aqui, lá nas montanhas da Serra da Bocaina, evangelizaram aquele grupo, e na hora de ir embora, os evangelistas olharam assim para o irmão Joaquim Paz e falaram assim: irmão Joaquim, o irmão vai ficar atendendo a obra aqui, até que a gente volte para cá com um ancião para batizar vocês. Então o meu avô, pai da minha mãe, ficou atendendo aquele grupo de irmãos, ensinou como é que fazia culto e tal, cantava, orava, explicou para meu avô e foi embora para São Paulo. E demorou quase um ano para ele voltar. E depois não foram nem eles que voltaram, que eles eram evangelistas primeiro, depois veio um ancião para atender. E meu avô ficou atendendo a obra quase um ano sem ser batizado. Aí quando eles voltaram, quando esse ancião chegou, ele desceu nas águas e falou: irmão Joaquim, vem me ajudar aqui. Aí o irmão Joaquim desceu nas águas com ele e ele foi batizando 48 pessoas. Se batizaram naquela manhã, uma tarde, acho que era. E aí a penúltima pessoa que batizou foi a irmã Isolina Paz, que estava grávida da irmã Lídia Paz, minha mãe. Aí quando a irmã Isolina saiu das águas, né, aí o ancião virou para a Irmandade descer no meio do barranco e falou assim: agora, Irmandade, eu vou batizar o cooperador de vocês. Na época falava encarregado, né? Aí batizou o irmão Joaquim Paz, batizou ele nas águas, e ele, a partir daquele momento, ele continuou atendendo a obra como cooperador, já batizado, entendeu? Então, são detalhes, são histórias, são coisas que as pessoas, às vezes, na hora de machucar alguém, não pensa, sabe? Não pensa em detalhes que podem ferir uma família inteirinha de pessoas que podem ficar tristes, magoadas, com uma atitude errada, com uma intolerância, com uma falta de paciência, com um desamor, entendeu? Uma palavra ríspida, dura. E não imaginam o que aconteceu, o dano que vai causar aquilo, né? Então nós servimos a Deus a vida toda com bastante alegria, com um sentimento de paz. E eu louvo a Deus por não ter sido assim alienado em nenhum momento da minha vida. A partir da minha adolescência eu comecei a ler, orar, buscar o Senhor, entender o Evangelho direitinho para poder duplicar aquilo, porque eu tinha sentimento de absorver o Evangelho em mim para passar para os outros, porque não há dúvida, o assunto mais agradável que possa estar nessa terra nesse momento é o Evangelho do Senhor Jesus. Não tem outro assunto. Futebol não ganha, cinema não ganha, filme não ganha, teatro não ganha, livro não ganha, cultura não ganha, ciência não ganha do Evangelho. O assunto mais maravilhoso que existe na face da terra para a gente conversar, aleluia, é o Evangelho. Vocês concordam, anciães? É o Evangelho. E nós estamos aqui pensando nisto. O Evangelho não pode ficar preso numa caixinha, não pode ficar preso num negócio, num quatro paredes. O Evangelho é o Evangelho do Senhor. Ninguém pode cometer o crime de colocar um CNPJ na missão de pregar o Evangelho. Não pode. O Evangelho ele é livre, ele tem que ser livre, tem que voar como um vento. Desde 2019 eu me desliguei do ministério, estou fora do ministério da CCB. Eu fiquei assim muito chateado. Aconteceram muitas coisas, né? Foi uma questão material. Eu sempre faço questão de falar que não foi nada de imoralidade, nada, alguma sujeira, alguma coisa de pecado, nada disso. Foi coisa material, há muita rigidez. E aí aconteceu algo que me tirou a condição. Eu tive que ir para casa e tal, e ficar refletindo aquilo tudo. O que eu faço da minha vida agora, né? E passaram-se alguns tempos, fiquei enfermo, fui para o fundo da cama, fui para o psiquiatra, fui para o médico, me deu uma cólica hepática, tive que tirar a vesícula, me deu vitiligo, estou com ele até agora, tá vendo? Estou meio enfermo aqui das mãos, aqui tudo cheio de marquinhas aqui de vitiligo no corpo e tal. E foi indo, ficamos enfermos e tal. E eu tenho uma família maravilhosa, sobrinhos maravilhosos, filhos maravilhosos, sabe? A esposa, uma serva de Deus, a minha sogra, meus parentes todos, né? Um beijo para minha família, para os meus filhos que estão aí vendo agora a live. E eles foram lá no fundo da cama me buscar. Papai, você não pode ficar assim. Você não pode, o mundo não acabou. Você nunca pregou isso? Que acabava aí, que ali era o fim? Você nunca falou isso? Você sempre falou para nós que o Evangelho é expansão, expansão, expansão. Cadê você? Você nos ensinou desde crianças. Os meus 3 filhos são casados, sabe? E eles me pegaram assim, me deram bronca, me puxaram da cama, não, vamos trabalhar. E eles conhecem tecnologia, conhecem essas coisas todas, né? E eles foram inspirados por Deus. O Senhor inspirou eles, meu genro, minhas noras, me abraçando em casa, orando comigo e tal. E eu fui levantando, emagreci, sabe? Passei muita dor, né? Muita dor. A gente, é uma coisa assim que te dilacera, né? Te despedaça, né?
E aí, eles falaram assim, como nós temos saudade de te ver pregando, muitos irmãos falam para a gente que tem saudade de te ver pregando, atendendo, trabalhando, fazendo o bem, como você sempre fez. Aí tinha chegado a pandemia. Como chegou a pandemia, não dá para fazer mais nada, não dá para reunir nada. Nós fizemos umas reuniões em casa, na casa de alguns irmãos, que me convidavam, vem cá, vem cá, vem cá. Fizemos 17 reuniões familiares na casa de irmãos. Irmãos que queriam apenas participar daquela dor e viver aquele momento ali de estarmos juntos orando e pregando a palavra. O Senhor sempre trazia a palavra. Aí, quando veio a pandemia, ninguém podia se reunir mais, foi quando os meus filhos falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer lives? Ninguém tinha começado a fazer lives ainda, nem o Brás, ninguém tinha começado ainda, nem vocês. Aí começou esse negócio de artista fazer live, né, dupla sertaneja, não sei o quê, live. E aí começaram as igrejas a fazerem lives, os cristãos e tal. Isso é uma ferramenta, isso está profetizado lá em Daniel, que a ciência ia multiplicar e tal. E quem diria que a gente ia poder estar aqui reunido? Né? Vocês me falaram que a média de 600 pessoas reúnem, né? 1.000 pessoas por dia, por culto, tem 2, 3 cultos por dia, sei lá, vocês são culteiros demais, né? Vocês fazem culto. Aí, né? Fizemos, aí meus filhos falaram assim, vamos fazer um canal. E primeiramente eu usei um canal da empresa deles. Meus filhos tinham uma empresinha, eu usei um canalzinho deles lá, preguei a palavra lá tal, e os irmãos gostaram muito. Não, vamos continuar. E aí, irmãos, isso estava no coração de Deus. E o Senhor preparou, nós criamos um projeto. O projeto é interessante, eu vou falar isso. Eu não sei se ele está vendo agora, o Alexandre, está vendo aí o Guimarães, não sei se ele vai ver isso aí depois, vai dar risada, né? O Alexandre, um caro amigo, um caro irmão, me mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Me saudando, assim, sabendo que tinha ficado enfermo, tal. Irmão William, levanta a cabeça, fica de pé, vamos trabalhar, vamos dar glória a Deus. Estamos precisando do irmão, não para não, fica firme, prega a palavra, faz visita, continua sendo quem você sempre foi, não esquenta com isso não. E me deu um monte de coraçãozinho lá, tal, saudações com a paz de Deus, ele me saudou, e embaixo das saudações ele escreveu assim, ó, hashtag palavra livre, coisa de jovem, né? Ele é casado, mas ele é jovem, né? Hashtag palavra livre, ele escreveu aí embaixo assim. Aí a hora que eu vi aquele hashtag palavra livre, fiquei olhando ali assim, né? E os meninos fazendo o canal do YouTube. Aí eu peguei, orando a Deus, a hora que eu orava, eu vi aquele hashtag palavra livre. Passava na minha mente e falei, esse canal vai chamar Palavra Livre. Papai, tem o nome do canal já? Tem. Eu mesmo fui no computador e fiz um desenho lá, fiz uma logo e colocamos no canal. E o canal chama-se Canal Palavra Livre, está no YouTube. Entendeu? A gente fez um ano agora em junho, certo? Eu nem sei, eu não acompanho muito, eu não entendo muito bem disso. Eu sei que tem milhares e milhares de visualizações, pouquinhas pessoas ainda, passou de 1.500 pessoas inscritas no canal, sei lá. E nós estamos fazendo um trabalho assim. Reunimos na minha casa, na casa da minha filha, do meu genro, fazemos um culto, uma reunião familiar, violão, tocamos violão, cantamos e transmitimos, e mandamos o link para as pessoas, e as pessoas congregam com a gente congrega junto e dá glória a Deus, e ninguém quer tirar ninguém da igreja de ninguém fica convidando ninguém para ir na igreja de ninguém, não queremos saber de nada disso, de proselitismo, nós estamos só louvando a Deus e desabafando aquilo que está no nosso coração, de deixar sempre bem claro para Deus o quanto nós amamos a obra que Ele fez na nossa vida. E um dia, acabou a live, toda sexta-feira nós temos esse compromisso, e aí tem uns comentários, né? Tem uns comentários, tal. Deus abençoe, amém, tal. Tá assistindo hoje, Deus abençoe, isso, aquilo, coraçãozinho, beijinho, não sei o que lá, tal. Aí apareceu um comentário assim, irmão William, entre em contato comigo, uma irmã. Meu telefone é tal, quero falar com o irmão a respeito de um trabalho que nós fazemos e eu gostaria de convidar o irmão. Aí eu entrei, eu vi o comentário ali, anotei o telefone e fui para a vida trabalhar, correr atrás das minhas coisas, e esqueci daquilo umas 2 semanas ainda, esqueci. Aí um dia eu lembrei, falei, eu preciso ligar para a irmã. E liguei para a irmã. Ô irmã, paz Deus, amém, tal. Eu vi teu telefone lá nos comentários, do que se trata? Ela falou assim, irmão William, é o seguinte, eu conheço o irmão, talvez o irmão não vai lembrar de mim, mas eu lembro do irmão, a hora que eu falar quem eu sou, o irmão vai lembrar. Eu era jovem, moça, trabalhava numa loja aqui na cidade e tal, e foi falando, lembrei de você, lembrei. Trabalhava no caixa, sim, irmã, lembrei. Eu tive problemas graves na entidade lá, tive problemas graves ali com eles, e eu saí, enfraqueci, fiquei muito ruim, fiquei muito mal,
E passei muito tempo assim, sem ir em lugar nenhum, para lá e para cá, para lá e para cá. Para mim, eu não tinha outro lugar, só tinha que ser lá mesmo. Eu aprendi que é só lá, então eu não tinha, parece que, lugar para eu ir. Aí eu comecei a namorar meu esposo e tal. Minha esposa servia a Deus, é evangélico, e assim. Hoje eu sou casada, o Senhor preparou meu casamento. Eu sou casada e nós temos uma comunidade evangélica aqui numa vilinha aqui de Rio Preto, bem pequenininha, e nós reunimos ali, e meu esposo é um dos pastores da igreja. Estou muito feliz, estou muito contente, meu esposo é um dos pastores, e nós fazemos um trabalho numas clínicas de recuperação de dependentes químicos. E eu passo o link da live pro irmão, do irmão para os pastores, eles assistem, eles gostam muito da live, ficam muito felizes. Irmão, live que eu falo para os irmãos não é chique igual de vocês, não, né? Não é chique igual. É uma livinha de sofá, de almofada de sofá em casa, no meio das cortinas lá, né? Coisinha brega. Mas é para servir a Deus, sabe? E ela falou assim, ela passou o link para os pastores, né? E eles falaram assim, eu duvido que esse irmão vinha um dia na clínica pregar uma palavra aqui. Será que ele vem? Será que ele vem? Ele falou, claro que vem, eu conheço o irmão William. O irmão William é do Evangelho, ele não é de placa. Ele não é preso em placa. Aleluia. Ele é preso no Evangelho, ele vem. Eu tenho certeza que vem. Então liga para ele. Ela pegou, eu não tenho o telefone dele, mas ele vai ler lá o comentário, ele vai pegar meu telefone e eu tenho certeza que ele vai ligar. Eu liguei. Falei, irmã, ela falou, irmão, viria? Eu falei, irmã, você acha, pergunta ainda? É claro que eu estou aqui para trabalhar, a seara continua sendo grande, vamos embora. Então, irmão, vem, a gente atende 2 clínicas, assim, então marcamos uma quinta-feira à noite, fui eu com a minha esposa lá, entramos na clínica, tinha mais de 100 pessoas, homens esfarrapados, arrebentados, sabe, quebrados, todos na dificuldade do vício, alguns idosos, uns senhorzinhos idosos por causa de bebida alcoólica, jovens, aquelas tatuagens, aquele monte de coisa, e droga, cocaína, crack, aquilo dava dó de ver, tudo arrebentado ali, sentado ali numas cadeirinhas de plástico. Eu depois de tudo que tinha acontecido comigo, a primeira vez que eu peguei na Bíblia de novo assim para pregar em público, foi lá. Talvez vocês estejam assistindo a live, irmã Marisa e pastor Ailton, vocês talvez não saibam disso. Mas foi a primeira vez que eu peguei na minha Bíblia para pregar em público de novo. Eu estava pregando só na live. Mas vocês me levaram na clínica naquela quinta-feira, e aquela primeira quinta-feira que eu estava com a minha esposa, inclusive, foi a primeira vez que eu peguei a Bíblia. A hora que eu abri a Bíblia, que o Senhor me trouxe a palavra, me revelou com fogo. Aleluia. Me revelou com poder, uma palavra, sabe, santa. A palavra é um milagre, irmãos, é um milagre. E aí o Senhor me deu aquela palavra tão gostosa, tão profunda, tão cheia de ensinamento, de coisa assim que eu não saberia repetir para vocês a palavra, porque ela foi, como sempre, guiada pelo Espírito Santo, cheia de argumentos, cheia de coisas interessantes para se dizer ali. Eles começaram a cair de joelho, um estava com a Bíblia, se erguia a Bíblia para cima, glória, e dava glória, irmãos. E o Senhor começou a derramar libertação, fazer obras maravilhosas ali entre eles. Enfim, quando acabou, eles chamam para vir para frente. Aí vieram uns 10 para frente, sabe? Tudo chorando. E queria que eu orasse com a mão na cabeça e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair do armário de novo. Vou trabalhar aqui. Eu já comecei a botar a mão na cabeça dos caras, irmão. E glória daqui, glória dali. O povo chorando, manifestando aquela alegria santa, aquele poder maravilhoso e bendito, né? Irmãos, e dali, eles continuaram fazendo o trabalho. Irmão, volta de novo. Claro que eu volto. Aí eu estou escalado, eu sou na escala dos irmãos lá, de 15 em 15 dias eu estou lá com eles. E foi, irmão, já faz uns 4 meses já que está acontecendo isso. E chegou agora um ponto que os pastores reuniram lá e falaram assim, me ligaram, falaram, irmão William, é o seguinte, tem fruto lá. Porque além deles virem para frente, eles aceitam Jesus, eles fazem um apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, vem para frente. Aí a pessoa vem e faz a oração do apelo, né? E nessa noite eu fiz a oração do apelo com alguns deles, uns meninos assim, bonitos, sabe, uns garotos lindos assim, os meninos, tudo cheio de tatuagem, mas tudo arrebentado com a droga, tudo estourado, sabe, e eles choravam assim, soluçavam comigo ali, sabe, todo mundo de máscara, álcool gel, tudo cuidadinho, né? E aí, irmãos, nós vamos ter que fazer um batismo, irmão, porque daqueles homens que levantaram, daqueles 10 que levantaram, 5 pediram batismo e eles querem se batizar. O irmão faria, por favor, para nós, o irmão viria aqui na clínica fazer o batismo deles, entraria nas águas com eles. Aí foi agora dia 19 de junho, dia do mêsversário. Agora tem mêsversário, sabe, né? Todo mês minha filha faz aniversário para minha netinha, todo mês. As mulheres inventam cada coisa, né, irmão? Uma vez por ano tinha que dar aquele presentão, agora tem todo mês tem que dar presente para minha netinha. Aí fizeram um mêsversário para ela lá à noite, e de tarde eu estava lá na piscina da clínica, e batiza para lá, e batiza para cá, e batiza para lá, e batiza para cá. Não dá para ver, se vocês entrarem no Instagram, ou no Palavra Livre mesmo, está lá também o vídeo do batismo, eles filmaram muito longe, mas uma gota de lágrima escorria com a outra assim, sabe?
E o Senhor está me curando, irmão. Eu estou curado, sabe? O Senhor está me curando, me sarando das minhas feridas, das minhas dores, da minha alma, sabe? E eu estou contando isso para vocês com bastante carinho, com bastante amor, porque Deus é Pai para enxergar as formiguinhas que pode estar correndo aí na beira da parede do lado de fora, ali daquele jardinzinho, ali tem umas formiguinhas andando ali. O Senhor olha para a formiguinha, Ele sabe o nome da formiguinha. Ele conhece você, irmão. Aleluia. Ele conhece você, irmã. Bendito seja Deus. Ele sabe o nome da borboletinha que está ali, ó, correndo ali agora. Ele sabe o nome da borboletinha, Ele sabe o teu também. Pode ficar tranquilo. Tuas feridas, aleluia, vão ser todas cicatrizadas. E vão ser cicatrizadas, muito bem cicatrizadas, com o bálsamo da palavra. Diz a palavra assim, que Ele tira toda a dor. Aleluia. Tira toda a dor. Então, o que eu faço hoje? Eu faço esse trabalho. Eu trabalho ali, nas minhas livezinhas de sexta-feira, e depois eu vou fazer umas visitas, depois vou pregar nas clínicas, e vou batizar os perdidos lá no mundo, que o Senhor converte, vai fazendo obra, e vamos trabalhando, e vamos lutando, e vamos fazendo para que o Senhor seja glorificado. Sou amigo dos irmãos aqui, os irmãos nos falamos, né? Eu não sabia que eu tenho um ilustre inscrito no meu canal, chamado Rodrigo. Diz que eu sou inscrito no teu canal, mãe. Falou, puxa vida, que freguesão que eu tenho. Então eu louvo a Deus por estar no meio de vocês. Vou só encerrar, já está dando 1 hora já de culto aqui. Vou só encerrar contando uma obra, já que nós tocamos nesse assunto de dependentes químicos. Eu estava atendendo um culto um dia, era uma sexta-feira, nós tínhamos culto nessa congregação de terça, sexta e domingo. E quando acabou o culto de sexta, eu desci aqui, era bem desse lado também, e ela parece com essa aqui, acho que é do mesmo tamanho. Se for um pouquinho mais comprida. E eu desci assim, tinha um rapaz aqui me esperando aqui na porta do corredor, aqui na entrada, na boca do corredor. Um moço bonito, bem arrumado, sabe? Relojão, assim, celular, bem roupa de marca, assim, me esperando aqui na porta. Aí eu saudei, ele falou assim para mim, irmão, eu quero falar com você, irmão. Pegou na minha mão, boa noite, eu quero falar com você, irmão, boa noite. Eu falei, boa noite. Você fala comigo? Ele estava estressado assim. Eu falei, sim, fala, só me dá só um minutinho. Saudei. Aí falei, vamos ficar particular aqui. Ficamos aqui particular, assim, no meio de lado, aqui, meio por perto aqui da cerquinha. E ele começou a me contar essa história que eu vou contar para vocês. Ele falou assim para mim, irmão, eu quero saber quem vocês são. O que vocês fazem aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu fiquei olhando assim para ele, falei, que moço doido, né? O que é isso aqui? Né? Balada que não é aqui, né? O que é isso aqui? Eu falei, igreja, nós somos crentes, servos de Deus, estamos aqui, né? Tal, né? Aí ele falou assim para mim, irmão, é o seguinte, ó, eu estou aqui para falar com você pelo seguinte, ó, eu não sou daqui, eu sou de fora. Eu não sou daqui, eu sou de fora. Então, eu tô aqui. Fala, filho, o que foi? Pode falar, pode contar. É assim, ó, eu moro no Mato Grosso, na cidade fulana de tal, e falou o nome da cidade dele. Longe. Eu moro lá, e lá na minha cidade, irmão, eu tenho uma loja de automóveis. Eu vendo carros novos e seminovos na minha garagem lá. Eu faço isto. Só que tem uma coisa, irmão. A loja de carro que eu tenho, ó, eu só vou falar isso para você porque eu não sei por quê. Porque eu estou confiando em você. O que eu vou falar para você é uma confiança que eu não teria com outra pessoa. Mas eu estou sendo movido a ter uma confiança em você para te falar isso. Eu falei, tá bom, pode falar. E fica tranquilo que daqui não vai sair nada. E aí, hoje de madrugada, eu recebi um telefonema. Os meus amigos falaram assim para mim, a casa caiu. Eu peguei um carrão bom que eu tenho e saí pelas vicinais. E fui saindo, escapando das rodovias e vim subindo. Porque, na verdade, o meu negócio de carros não é só de carros. Eu sou traficante. Eu mexo com drogas. Eu trabalho com drogas. Eu faço parte da rota internacional. Aviões para cima e para baixo, correndo atrás de droga e tal. Eu conheço fulano, começou a falar aqueles nomes que a gente via nos jornais, né, que está preso para lá, preso para cá. Tá? Quando ele falou aquilo, ele me deu um tchum assim por dentro. Eu falei, Senhor da glória, né? Que é isso? Misericórdia, né? Moço bonito, sabe, simpático, formoso, assim. Eu falei, mas e aí, filho? Eu falei, aí, irmão, aí eu vim subindo. Cheguei aqui na tua cidade, à noite, estava escurecendo. Eu entrei na tua cidade aqui e falei, agora eu estava com isso aqui tudo doendo, o braço tremendo, assim, de tanto ficar o dia inteiro segurando no volante, assim, nervoso. Eu estou sendo procurado pela Polícia Federal no Brasil inteiro. Aí minhas pernas bambeou, assim, irmão. Eu falei, Senhor da glória. Daqui a pouco os helicópteros da polícia, tudo aqui em cima. E eu vou sair na primeira página do jornal junto com esse moço aqui, né? Ele falou assim para mim, então, irmão, é o seguinte, eu cheguei, fui para o hotel, vim para o centro. Essa igreja que eu estou contando para vocês que eu estava é bem no meio dos prédios.
E aí, a hora que eu cheguei no centro, eu falei, não, eu não vou agora não, porque agora é uma hora que eu posso chegar lá e pode ter uma investigação lá e vai me achar, tal. Eu vou dar umas voltas pela cidade, eu vou dar uns rolê. E comecei a dar uns rolê, e eu passei aqui em frente à tua igreja. Quando eu passei em frente à igreja, eu tive uma grande ideia, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar na igreja dos crentes, vou lá no banheiro, lavo o rosto, tomo uma água, me refresco, sento lá no meio deles. A hora que acabar, eu me embolo no meio deles também assim, tal, entro no carro e aí eu procuro um hotel mais tarde, lá para as 10 horas. Aí eu entro no hotel, já passou o perigo de eu ser encontrado. Contando isso para mim, né? Ele contando com essa facilidade e eu quase caindo duro no chão ali, de escutar ele falar aquilo. E aí eu falei, aí filho, ele falou assim, aí eu entrei aqui, irmão, é isso que eu quero saber agora, é isso que eu quero saber. Eu entrei, fui no banheiro, tal, me refresquei, e entrei aqui para dentro, quando eu passei ali na porta, os caras lá da porta me deram um livrinho de cantar. Aí eu sentei no banco ali, e aí você falava o número aqui, eu procurava o número e achava lá o número. E a hora que começava a cantar, eu não sei nada de melodia, eu nunca entrei em igreja. Eu falei, mas eu não sou católico, não sou crente, não sou espírita, não sou nada. Eu falei, mas você não conhece Deus? Não, eu não sei nada. Eu sei que Deus existe, eu só sei que Deus existe, eu sei que Deus existe. Mas igreja eu nunca fui em nenhuma. É a primeira vez na minha vida que eu entro numa igreja. Esse rapaz tinha uns 30 e poucos anos. Aí eu sentei ali, a hora que começava a cantar a música, cantava a música e falava comigo. E eu comecei a derramar, eu nunca chorei. Eu comecei a chorar, eu fechava o livrinho, mas peraí, tem coisa nesse livrinho, tem coisa. Aí falava outro número, eu abria de novo, eu vinha de novo outra letra, começava a falar comigo outra vez, falava comigo, eu fechava o livrinho. Falei, esse livrinho tem coisa. Joguei lá na estante, no negocinho de guardar aí. Joguei o livrinho lá, falei, não vou pegar nesse livrinho mais não, esse livrinho tem coisa. Aí eu fiquei olhando vocês. Aí foi me dando uma paz, foi me dando um sentimento gostoso. Eu vi aquelas mulheres bonitas, tudo arrumadinha, com véuzinho na cabeça, os homens do lado de casa, a mulher do lado de lá, aquela ordem, aquela coisa, aquela disciplina, aquela coisa gostosa, tal. E aí chegou na hora da palestra. Aí aqui embaixo ele apontava assim, ó, é a Bíblia que está lá. Eu sei que é a Bíblia, né? Apontando aqui para a tribuna. Eu falei, é a Bíblia. Aí eu vi a hora que você abriu a Bíblia e eu fiquei só escutando. E aí veio a palestra que você fez aí. Aí você começou a fazer a palestra, começou a falar, e do nada você apontou para mim e começou a falar comigo. E você que está aí, que não sei o quê, começou a falar comigo. Eu falei, peraí, então me descobriram já me descobriram. Eu estou escondendo aqui, eu nunca vim aqui, primeira vez que eu venho, está acontecendo aqui, o que é isso? Mas aí eu comecei a raciocinar, eu falei, gente, eu nunca vim aqui, não conheço ninguém aqui. Não é ele que está falando comigo, não. Eu falei, ô moço inteligente, aleluia. Aí eu interrompi ele, eu falei, você é inteligente, hein, moço? Porque esse negócio incomoda a gente, né, irmão? A gente tem esse costume de você falou comigo. Não falei com ninguém, não, né? Deixa o Senhor sempre, né? Mas ele não sabe, eu vou corrigir a pessoa que nem nunca entrou na igreja. Eu fiquei olhando ele falar, entendendo aquilo tudo, ele falou assim, aí eu percebi que não era você que estava falando comigo, que vocês buscam aqui uma presença, uma coisa gostosa, que é de Deus, porque tem Bíblia, porque tem uns cânticos bonitos, porque as músicas do livrinho falam de Jesus, falam de Deus, é coisa linda, coisa linda. O que é isso? Quem são vocês? Eu não sabia que existia essas coisas. Mas você nunca foi em igreja, filho? Nem na católica. Meu pai, minha mãe, eu também sou católico, mas na verdade nunca fui. Não faço nada, eu só estou nessa vida e agora eu vou preso, vou ficar uns 18 anos na cadeia, vai ser muito ruim para mim, eu vou perder minha vida, eu sou moço, eu sou novo, eu estou noivo. Falei, meu Deus do céu, que situação, que pai vai sofrer, que mãe vai sofrer, que família vai sofrer, uma miséria dessa. Aí, irmão, eu clamei a Deus, dei uma respirada fundo assim e preguei para ele durante 20 minutos, sem parar. E falei da graça, do caminho, da palavra, da justiça, da virtude, da verdade, da salvação da alma pela graça, pela fé, não pelas obras. E fomos pregando, fomos ensinando. Ele foi lacrimejava os olhos e esfregava as mãos assim e me interrompia. E eu explicando para ele falou assim para mim, olha, será que Deus pode me perdoar? Eu falei, claro que pode te perdoar. Será que Ele pode fazer alguma coisa comigo? Pode. Ele pode me livrar da cadeia? Eu pensei, olhei para ele e falei assim, olha, eu ia dar uma resposta meio atravessada para ele, porque a pessoa faz coisa errada, e depois quer que Deus corre para livrar ele, né? Eu já ia dar uma dura nele, aí o Senhor me visitou e falou assim, calma, não fala isso não fala. Esperei a guia de Deus de novo, aí veio uma pergunta muito sábia. Olhei para ele e falei assim, filho, seria justo Deus fazer isso só para você? Aí ele ficou branco assim e falou, não, é verdade, não seria justo, é verdade. Eu estraguei a vida de muitas meninas, de muitos meninos, de muitos rapazes, de muitas famílias. Tem gente que está sofrendo por minha causa, por minha culpa. É verdade, não seria justo que Deus me livrasse. Mas e um advogado? Eu posso arrumar um advogado? Pode, é um direito. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer criminoso tem um direito de arrumar um advogado. Pode arrumar um advogado e arruma um bom advogado. Eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Então gasta teu dinheiro com os seus advogados. Irmão, enfim, ele foi saindo. Eu não vi a hora dele sumir da minha frente.
Vai, filho, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Ele foi indo embora assim, eu fiquei para trás falando, não vou nem acompanhar, né? Ele foi. Lá nessa igreja tem umas viradinhas assim, onde vende as Bíblias ali também. Aí ele virou e sumiu. Eu falei, graças a Deus. Daqui a pouco a cabeça dele, irmão! Eu falei, sim, filho, fala, filho. Lá do fundo, ele falou assim, irmão, ora para mim aí, tá? Eu falei, tá bom, vou orar para você. Depois eu te dou notícia. Tá bom, Deus abençoe. E ele foi embora, graças a Deus. Aí ele foi mesmo. Eu não era louco de pegar o celular dele e botar no meu celular, salvar o celular dele, e ele também não era doido de pegar eu dar meu celular para ele e nem eu dele para mim, né? Não ia fazer isso nunca. Irmão, aquilo que aconteceu foi uma das obras mais intrigantes da minha vida, entre tantas que Deus fez. Irmão, depois um dia eu fui contar, porque eu orei ao longo de 8 anos, porque eu vi que Deus estava fazendo uma obra nele e eu queria ver o fim. Mas como que eu ia ver o fim? O homem do Mato Grosso, sei lá o traficante, como que eu vou saber de que jeito isso acabou? Ele sumiu. Eu contei 1, 2, 3, 4, 8 anos depois. Um irmão veio atender um culto nesta igreja. Esta igreja era uma das igrejas que eu atendia. Ele veio atender um culto numa sexta-feira, estava uma festa maravilhosa. Quando ele desceu assim, a irmandade estava abraçada, falando em línguas, estava aquela coisa mais linda. E aí ele chegou aqui embaixo e falou assim, irmão William, vem cá. Abriu a Bíblia dele, pegou assim, tirou dentro da Bíblia dele um envelope branco. Um envelope assim, falou assim, segura esse envelope. E me deu o envelope, eu segurei, eu li o envelope, abri, era tudo bordadinho, convite, né? Olhei e falei, convite, né? Abri o envelope, olhei o nome do moço, o nome da moça, ele falou assim, você sabe quem é? Eu falei, não, não sei, irmão, eu tenho muita comunhão com a mocidade, viajo para tudo quanto é lado, atendo reunião da mocidade para toda a banda aí, e a mocidade me convida para os casamentos deles, mas eu não dou conta de ir em todos. Eu teria prazer de ir em todos, mas eu não consigo ir lá, né? Ele falou assim, irmão, ele falou assim para mim, falou, olha, irmão, você vai dar esse convite para ele e não vai falar nada. A hora que ele pegar, ele não vai lembrar. E a hora que ele não lembrar, você fala assim para ele. Fala, irmão William, fala assim para ele que eu sou aquele moço que um dia, desesperado, fugindo da Polícia Federal, viajei centenas e centenas e centenas de quilômetros para chegar na igreja dele. E que aquele moço nunca tinha ouvido falar de Jesus, do Senhor Jesus e do Cristo de Deus Pai. Nunca tinha ouvido falar da sua graça, do seu amor. E que aquele moço, aquele dia, ouviu a palavra pregada no altar, e depois os conselhos que ele me deu nunca mais saíram da minha cabeça, nunca mais saíram da minha alma. E eu gravei tudo aquilo que ele me falou. Fala para ele que eu tinha muito dinheiro, que a minha noiva me largou, meus pais me abandonaram, e eu fui preso. Eu fui, com todo o dinheiro que eu tinha, os advogados conseguiram, de 18 anos, minha pena caiu para 5, e eu fui para a cadeia. Fala para ele que aquele moço foi para a cadeia, eu fiquei lá na cadeia 5 anos. E durante aqueles 5 anos que eu fiquei ali, um dia a gente estava andando assim, passeando no pátio, e o carcereiro falou assim, vai ter palestra de crente aí, vai ter negócio de crente aí aqui, na salinha de religião. Quem quiser assistir os crentes, vem cá. A hora que falou dos crentes, eu fui lá. Quando eu cheguei lá na salinha de religião, tinha uns homenzinhos muito simplesinhos, muito humildezinhos, arrumando umas clarinetinhas assim, umas estantezinhas para lá e para cá, montando umas estantes, se ajeitando, arrumando umas cadeiras e tal. Quem são vocês? Nós somos servos de Deus. O que vocês vão fazer aqui? Vamos fazer culto, nós estamos esperando o irmão chegar para atender o culto para nós. E você, quem é? Aí eu olhei assim e falei assim para ele, quem que mandou vocês aqui? Quem que vocês são? Nós somos crentes da congregação. Vocês são da congregação? E você, quem? Eu também sou da congregação. Ele falou, eu sou da congregação. Você é da congregação? Nada. Você está fazendo o que aqui? Crente da congregação não vai parar aqui. Esses crentes não podem, não, mas como é esse? Como assim? Não, mas é que aconteceu um imprevisto aqui comigo e tal. E aí eu contei minha história para eles. E falei para eles, olha, eu sou assim, aconteceu isso. Irmão, fala para ele, irmão, que eu fiquei 5 anos lá. E era eu que cuidava da estante, eu que cuidava da tribuninha, eu que cuidava dos inários, eu cuidava da Bíblia, eu cuidava do cultinho que eles faziam ali. E ali o Senhor fez uma obra muito linda na minha vida. Nunca mais me esqueci daquelas palavras que eu ouvi. Ali o Senhor me converteu, me chamou e eu me batizei. Glória ao nome santo do Senhor. Salvei a minha alma. Eu entendo que é salvação de alma agora. E fala para o irmão William, irmão, que o meu prazer, o meu sonho. Aí eu saí dali, daquela cadeia, saí daquele lugar. Não tinha ninguém me esperando. Eu fui sozinho embora para minha casa. E fui para uma igrejinha bem pequenininha, daqueles irmãos simplesinhos. Tinha 4 vitrozinhos. Quando eu cheguei lá, a igreja estava cheinha e todo mundo me esperando. Eles me abraçaram, me ajudaram, me amaram, me ensinaram a fazer visita, me levaram para as reuniãozinhas de mocidade ali na região, me ensinaram. A mocidade gostou de mim, eu gostei da mocidade. E no meio daquelas moças, uma mocinha muito humildezinha olhou para mim, eu olhei para ela, nós nos apaixonamos. O nome dela está ali no convite. É a serva de Deus
vai ser minha esposa. E o meu sonho, fala para esse irmão, por favor, fala para o irmão William. Você é colega dele? Eu conheço o irmão William, eu vou congregar com ele por esse dia. Fala para ele que o meu sonho era que ele viesse fazer uma oração no meu casamento. Aleluia, aleluia. No dia que estava marcado no convite dele, eu tinha serviço na lista, Santa Ceia, batismo, sei lá o que eu tinha compromisso na obra. Eu falei pelo irmão, puxa, ele me contou essa história linda, irmãos, de um movimento íntimo, que só acontece dentro, muito profundamente dentro dos corações das pessoas que se aproximam de Deus. Por isso que está escrito assim na palavra, aquele que crê em Deus, aquele que serve a Deus tem que crer que Ele existe, né? Aquele que ama a Deus tem que crer que Ele existe, alguma coisa assim, está em Hebreus, né? Tem que crer que Ele existe. A crença na existência de Deus liga você imediatamente nele. E aí, eu estou contando para vocês essa obra linda que o Senhor fez. E depois, passado alguns anos, eu soube onde ele estava morando e fui lá visitar, conheci a esposinha dele, conheci a filhinha linda deles. E ele ficou tão transformado, tão convertido, tão grande foi a obra que Deus fez na vida dele, que os irmãos confiaram nele um serviço na administração. Ele trabalha na administração, cuida de papéis da igreja, das coisas da igreja, de fluxos e tal, que acontecem ali. E toca na congregação também, então ele está firme servindo a Deus. E a gente está aqui achando isso maravilhoso, muito bom, continue firme assim. Nós temos que continuar firme assim, servindo ao Senhor. Louvo a Deus por tudo, vou levar as saudações de vocês todos lá para nossos irmãos, para nossos grupos, com a paz de Deus, tá bom? Amém. O cântico da palavra, e teremos a palavra. Nós vamos cantar o cântico 314, porque a palavra de Deus é doce. Nós vamos cantar esse cântico. Seja Deus. Nós vamos já ficar em comunhão para a palavra. O verso fala assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e saiba que Ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. É isso que estamos fazendo aqui, estamos sendo santidade. Aguardemos, temos aqui os servos, caros irmãos, sempre falo isso para os irmãos, falo assim, Senhor, se for para você levantar, para trazer desgosto, tristeza, aborrecer, atrapalhar, deixa eu quieto aqui. Se eu for convidado para ir a algum lugar e levar um grãozinho de areia para contribuir, eu já quero ir. Então me ajuda que eu chegue. Então se eu cheguei aqui, eu acho que o meu grãozinho de areia eu já contribuí já. Aleluia, aleluia. Sabe o que é uma flechada de revelação assim no coração? Aleluia. Foi isso que aconteceu comigo aqui agora, uma flechada de revelação. No livro de Hebreus, vamos ler com a ajuda de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo, deixa eu achar aqui, já falo para vocês. Glória a Jesus.
Deixa eu achar aqui. Aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 4. No capítulo 4. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos que estão assistindo a live. Os nossos co-irmãos de todos os lugares onde vocês estiverem assistindo. Aqui, nessa igreja, quando nós anunciamos a palavra, Hebreus capítulo 4, a Irmandade abre a Bíblia e fica em pé, para ler a palavra de pé. É um sentimento deles aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, o capítulo é extenso, tem só 16 versículos, mas são grandes os versos, e eu vou direto naquilo que o Senhor revelou na hora da flechada, tá bom? Nós vamos ler com a ajuda de Deus o verso 12, ok, queridos? Foi isso que o Senhor trouxe. A partir do verso 12, capítulo 4, verso 12, vamos até onde o Senhor guiar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Até aqui, vamos ler. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Esta é a porção da Bíblia Sagrada lida nesta tarde, da Palavra de Deus, palavra santa, palavra pura, fiel. Nos fez lembrar aqui o verso 13, da conversinha que tivemos agora a respeito das formigas, diz a palavra aqui que não há criatura alguma encoberta diante dele. Até aqueles beija-florzinhos que passam lá em casa de vez em quando, a gente tem umas plantas assim, de manhã eu acordo com eles, 7 horas da manhã, os bentivizinhos pulando assim, gritando. Eles são tudo famosos lá no céu, né? As formiguinhas aqui, os beija-flor, aqueles que aparecem na tua casa lá, aquelas aves, aqueles passarinhos, aquelas baleias enormes, aqueles leões, aquelas feras, aquelas girafas, aqueles negócios que acontecem lá na África, né? Não há criatura alguma encoberta diante deles. O teu luluzinho, o teu petzinho, ele sabe tudo, conhece todos eles, sabe até o nome que vocês puseram neles. Só que aqui, irmãos, eu agora digo sempre que me lembro dessa passagem aqui que o Senhor hoje trouxe para a exortação da palavra, esse verso 12, para mim, na minha opinião, é uma das definições mais profundas do que é a palavra de Deus. Do que é a palavra de Deus. Existem muitas definições dentro da Bíblia do que é a palavra do Senhor, lá nos Salmos, nos Provérbios, no livro dos profetas e tal. Mas dizer assim, que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das junturas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu acho assim muito completa essa definição. A gente vai imaginando assim a palavra enraizando dentro da gente, enraizando, raízes que vão se aprofundando e vão lá no teu coração, vão lá no teu âmago, vão dentro das tuas entranhas, vão penetrando em você e te discernem como um todo, da sola dos pés até a raiz do cabelo. Ele vai te visitando, enchendo o teu ser daquilo que é dele, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é justo, visitando em você e vai drenando para você, assim como o Senhor Jesus falou, que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, Ele que drena a seiva para mim, para que eu dê fruto, senão eu não dou fruto se eu não tiver a seiva do Senhor Jesus em mim. Essa definição da palavra, quando o Senhor fala assim que ela é uma espada de 2 gumes, que penetra nessas junções assim, invisíveis, incalculáveis. Não existem números que podem dizer quanto que mede, onde que fica a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, sabe? E a hora que diz assim, que ela é apta, ou seja, ela está preparada, ela tem toda a condição, ela tem toda a ferramenta para discernir seus pensamentos. Irmão, que coisa pura!
discernir seus pensamentos, porque a gente pensa muito. Eu sempre lembrava de um número de pensamentos que os homens têm durante o dia, não sei se era 5 mil, 3 mil, 10 mil, sei lá, a gente pensa muito, a gente pensa toda hora. Eu levanto pensando, vou dormir pensando, e demora para dormir porque fica pensando. O homem pensa muito. Mas aqui também não fala só dos pensamentos, aqui fala também das intenções do nosso coração. Sabe por que o Senhor grifou isso aqui? Sabe por que Ele grifou pensamentos e intenções? Por que Ele grifou organismo? Porque juntas e medulas é o teu corpo físico. Juntas e medula é você físico, é você pessoa. É você sendo você. É você sendo ser humano. É você sendo homem. É você sendo mulher. É você sendo uma pessoa, um ser exclusivo, especial, único. Único. Só você tem esse dedão aí. Só você tem essa impressão digital. Eu vou deixar a minha aqui agora nesse tribuna aqui. Ô tribuninha abençoada, vou deixar a minha impressão digital aqui agora. Fica aí. Está aqui a impressão digital do irmão William Paz aqui agora, na tribuna. Coloquei aqui. Se vier os caras da polícia aqui, eles vêm aqui, o William Paz passou aqui. Ele vai ver aqui minha digital aqui. Só eu tenho essa digital. Então você é isso para Deus, é isso para o Senhor. Essa pessoa especial, conhecida no céu, foi feita especialmente para ser isso que você é. Não existe ninguém que possa destruir, diminuir, fazer menos isso que você já é. Talvez você, por alguma atitude tua, por pegar, aqui o Senhor traz uma voz profética agora na nossa palavra, você que pegou uma prova com a tua mão, ou que reagiu de uma forma que você não deveria ter reagido, isso diminuiu você. Diminuiu você com um constrangimento. Mas isso é psicológico, como fala aqui na palavra, sabe? Fala de pensamentos, intenções, ele vai lá no cérebro. E é psicológico, somos seres que pensam, e pensamentos podem nos trazer alegrias, pensamentos podem nos trazer tristezas. Porque aí o pensamento gera sentimento. Quantos sentimentos nós podemos sentir? A ciência já fez alguma conta? Existe algum cálculo pronto em alguma pesquisa que se faça de quantos sentimentos o homem pode ter? Não existe. Mas nas juntas e medulas, que é a carne, o corpo físico, nós temos sentidos. 5. O tato, a visão, o olfato, a audição, e estou esquecendo de algum. O paladar. 5 sentidos nós sabemos que temos. Mas e sentimentos? Quantos sentimentos eu tenho, será? Não sei. Tem sentimento que eu nunca provei, que eu nunca senti, que só na hora do acontecimento que eu vou ter. Deus sabe todas as coisas. Tem sentimento que eu não quero nunca ter. Espero que nunca tenha, nunca. Mas tem sentimentos que eu estou procurando ter e não estou conseguindo ainda, mas eu preciso. Essas coisas podem me trazer aflição, de tal forma que eu me sinta diminuído na presença de um Deus vivo, que percebeu que eu ainda não senti aquilo que já era para eu estar sentindo faz tempo. Mas se nesta noite o Senhor disser para você por esta palavra, que o Evangelho do Senhor Jesus está capacitando você, porque a palavra é apta. Quando fala que a palavra é apta, aleluia, o Senhor já nos fez lembrar aqui de outro assunto agora. Ele nos lembrou lá do salmista que falou assim: Senhor, graças eu te dou, porque adestraste as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Aleluia. Lá no Salmo 144. Então, o Senhor é aquele que quando Ele quer adestrar, preparar você para alguma coisa que você vai ter que passar e não vai ter jeito de não passar, Ele já vai preparando você, já vai aninhando em você sentimentos. A palavra é apta. Você está preparado para sofrer transformações, irmã? Você está preparado, irmão, para evoluir, aleluia. Não pense que o Senhor teria um plano na tua vida de preparar você para ser menos, aleluia. De preparar você para ser desprezível, de preparar para você para ser um ser que desse um mau testemunho na obra dele. Preparar você para ser ruim. Isso não precisa, porque o pecado já fez isso. Com fartura, o pecado fez e o pecado faz com fartura isso nas pessoas e arrebenta todas elas. E é muito fácil você encontrar pessoas que eram anônimas, singelas, simples e foram até um dia boas, se transformarem em monstros de uma hora para outra. Porque o espírito do engano, o espírito do inimigo, do adversário, se aproveita dessa aptidão do pecado e vai lá no coração daquela pessoa, se aninha lá dentro e brotam sentimentos que ela nunca tinha sentido. Ela começa a fazer uma besteira atrás da outra, depois fica escondido no mato aí, dando trabalho para a polícia para procurar uma pessoa que fica lá 15, 20 dias escondido no meio do mato, comendo calango, dando trabalho para os outros e apavorando um país inteiro. Uma pessoa só apavora um país inteiro quando o adversário encontra a morada de demônios dentro do corpo dela. Mas nesta tarde, esta palavra está aqui para encontrar com você.
e para dizer para você que esta palavra que é apta para discernir as intenções do teu coração, você não precisa pedir desculpa, você não precisa pedir perdão, aleluia, por alguma coisa que aconteceu acidentalmente na tua vida e o Senhor sabe que você não teve intenção de fazer, porque também não vai adiantar falar, Senhor, eu não queria fazer isso, mas fiz. E Ele vai olhar para você e falar assim, mentirosa, mentiroso, Pinóquio, você fez porque você quis, você errou porque você quis, você reagiu do jeito que você queria reagir, você reagiu segundo os teus desejos. Você reagiu pulando cerca, você fez o que não devia ter feito, você sabe aquelas pessoas que, eu não gosto de falar mal dos outros, eu estou só falando a verdade, mas fala na hora que não deve, fala na hora imprópria, magoa, aborrece, destitui a pessoa de uma situação que ela se encontra, e tira pessoas do seu conforto, e humilha, e pisa em cima, está cheio de gente ruim na terra, meu. Está cheio de povo ruim. Mas nessa palavra desta tarde, o Senhor olha para você e fala assim, a minha palavra é apta para discernir pensamentos. Pode pensar o que você quiser, mas fique sabendo, a palavra está discernindo cada pensamento que você pensa, cada pensamento que você pensa. Quando você pensa porque você quer pensar. Ninguém pensa o que não quer pensar. Eu não consigo colocar meus pensamentos na sua cabeça. Eu penso os meus pensamentos e você pensa os seus. Então esta palavra está nos levando, sabe no quê? Está nos levando para o entendimento de que Deus cuida realmente da gente, igual o Senhor deu de falar agora há pouco, daquelas formiguinhas que estão passando ali na beira daquele murinho lá fora. Ele sabe o nome de cada uma daquelas formiguinhas. Se Ele toma conta de todas elas, assim já dizia o Senhor Jesus, olha, meu Pai que está no céu cuidou de todos os passarinhos hoje, está tudo com o papinho cheio, porque meu Pai cuidou de todos eles, e vocês valem mais do que muitos passarinhos, aleluia. Então esta palavra que encontra nesta tarde para dizer só você é assim, só você é você. Então eu cuido de você de uma maneira personalizada. É personal o meu trabalho aqui, é contigo. E eu não tenho dificuldade nenhuma de cuidar de cada situação, de cada sentimento, de cada dor, de cada lágrima que você derrame. Eu conheço as tuas justificativas, eu sei da tua justiça, eu sei do que você está passando, eu sei onde você errou, não devia ter errado, falou, não devia ter falado, fez ou não devia ter feito. Aleluia. Quem poderá me impedir de te dar um abraço espiritual agora? Quem poderá me impedir de te abraçar aqui nesta tarde e encontrar você como uma filha, como um filho, aleluia? Que, às vezes, mamãe, eu não queria fazer e fiz, mamãe. A mamãe não tem coragem de dar um tapa na criança, tadinho do meu filho. Eu vou ensinar ele para ele não fazer de novo. Você está entendendo a palavra, irmão? O Senhor julgará nossas intenções e isto é irrevogável. Ele vai ver quando você teve intenção maligna, quando você fez por mal. Ele também vai entender quando você fez por simplicidade, por inocência, por pureza, por fraqueza. E aí você dobra esse joelho teu aí e fala com o Rei da Glória, Senhor, tem misericórdia, eu errei. Para isso, porque Ele nos julgaria tão personalizadamente, Ele deixa escrito aqui, eu conheço todas as tuas intenções, tá bom? Viu? Eu conheço tuas intenções, hein? Cuidado. Eu conheço tuas intenções, tá? Mas amo o arrependimento. Aleluia. Amo o arrependimento. De maneira nenhuma. Aleluia. De maneira nenhuma eu vou desprezar você, te fala o Senhor. De maneira nenhuma desprezarei aquele que vier a mim, lançarei fora aquele que vier a mim. Sabe, irmão? De maneira nenhuma. Você está entendendo de maneira? Mas, Senhor, eu capotei com as 4 rodas para cima, eu dei 4 piruletadas assim, mas você veio, aleluia. Eu estou falando aqui, de maneira nenhuma. Vinde a mim, vós todos cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Cansado, oprimido, irmão, é gente com defeito, é gente falhando, é gente errando, é gente, irmão, a maioria daquelas pessoas que se reuniam naquelas multidões onde o Senhor Jesus pregava, eram pessoas que qualquer um de nós aqui não gostaria de ver no nosso portão da nossa casa. Era gente ruim, sabe? Gente incrédula, gente interesseira, gente que queria situação financeira, queria carro, casa, dinheiro, condição, não sei o que lá, orgulho, vaidade. Poucos ali queriam a salvação da alma. Corria atrás de pão. Ficaram sabendo do pão multiplicado? A multidão dobrou. Senhor, o Senhor está aqui, Senhor, que gostoso, que bom. Queria pão. Eu sei que vocês estão me... Magoou o Senhor Jesus falou assim para eles, eu sei que vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece, não pelas coisas que eu disse e nem por aquilo que eu fiz entre vós. Magoa, viu, irmão? Magoa. A primeira multiplicação dos pães foi a coisa mais linda. Sabe por quê? Porque tinha quase 10.000 pessoas e ninguém sabia que ia ter pão para comer. E nem peixe. Ninguém sabia. Foi uma surpresa.
Quando multiplicou o pão, quando multiplicou o peixe, ele fala, nossa, além de falar lindo desse jeito com a gente, além de pregar desse jeito, além de trazer essas libertações todas, curar nossos enfermos, ele ainda dá um pão que eu nunca comi na minha vida. Não tem padaria para fazer um pão daquele na terra até hoje. Aleluia. Comeram pão e peixe, até fartar. 12 cestos cheios sobraram. Só para dizer para você, 12 cestos cheios, só para dizer para você que o ano também tem 12 meses, que o Senhor vai ajudar você. Em janeiro, em fevereiro, mas até acabar o ano agora, junho, julho, agosto, setembro, outubro, falta 6 meses para acabar o ano. Fica firme na fé, na graça do Senhor Jesus, fica firme de pé na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e entenda isto, se policie, e veja, e olhe para dentro de você e fale assim, o Senhor está vendo a minha intenção, não adianta eu querer esconder, para mim, para o outro, para o ancião daqui, para o outro, para lá e para cá, você pode falar para todo mundo, eu não tinha intenção de fazer isso, mas lá no fundão de você mesmo, o Espírito Santo olha para você e fala, mentiroso, mentirosa. Ele sabe. Então você não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem quem te olha. Você não deve satisfação nenhuma para o homem, tá bom? Não, para o homem não adianta. Nem que você quiser dar satisfação para o homem, você vai ser um irônico, você vai ser um tolo. Porque o homem não vai poder fazer nada para você, você vai só ficar bem com ele. Tá? Que adianta eu ficar bem com todo mundo? Fica bem com um conselho inteiro, fica bem com uma religião inteira, com uma entidade inteirinha, e o Senhor olhar para mim e falar assim, eu conheço a intenção do teu coração. Você é falso e mentiroso, Irmão, está escrito na palavra. O Senhor Jesus falou assim, vai ter uma turma que vai se aproximar de mim, naquele santo e bendito dia, e vai dizer assim, Senhor, eu não me conformo. O que você não se conforma? Eu expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermos, em teu nome não sei o quê, em teu nome não sei o quê, em teu nome não sei o quê, eu atendi culto, batismo, Santa Ceia, reunião da mocidade, eu fui para lá, eu fui para cá, eu fiz tudo, sabe? Eu ungi o óleo, não sei do que, eu fiz tudo, eu dei oferta, dei coleta, dei dízimo, dei 10%, 20%, dei trízimo, eu fiz tudo. Aí ele vai olhar para essa galera aí e vai falar assim, sai de perto de mim, por favor. Eu não conheço vocês, nunca vi vocês, não sei quem são vocês. Sabe por quê? Porque pularam o verso 12, da Bíblia deles. O Senhor conhecerá toda a intenção que houver em cada atitude das nossas obras nas mãos dele. Eu queria pregar uma palavra aqui nessa tarde que selasse com a promessa, porque eu gosto de ver a pipoca pulando e o povo sentindo a presença de Deus e o povo falando em língua e selando as almas com a promessa, mas o Senhor está falando aqui nessa tarde para nós assim, fica tranquilo, fica tranquila, aleluia, eu bem sei quem é você, eu bem sei dos teus pensamentos, eu bem sei das intenções da tua alma e do teu coração, e é contigo que eu estou, vou te ajudar. Mesmo no erro, na mancança, naquilo que não devia ter acontecido, o Senhor te fala por esta palavra, eu sou na tua vida e te compreendo. Esta é a palavra, Deus, para sempre seja louvado. Agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glória a Deus, Pai. Glórias a Deus nas alturas, bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus, ajoelhamo-nos diante da tua presença. Estava procurando, Deus, algumas palavras para agradecer por esse culto. E não tenho outra senão muito obrigado, Senhor. Nada o que dissermos será suficiente. Santo Deus Pai. Diante do teu amor, Senhor. Aleluia. Do teu cuidado para com as nossas vidas. Aleluia. Quando a gente menos espera, Deus nos surpreende com um carinho que não se vê na terra, um carinho que nem mesmo as mães, com todo o seu amor, poderiam dar aos seus filhos. Um carinho, um cuidado que vem do coração de Deus para o seu povo que Ele tanto ama. Aleluia. Te damos graça pela presença da nossa irmandade, de todo o ministério da tua obra, irmão Bertinho, que veio de longe, está aqui junto de nós. Irmão William, sua esposa. Tu conheces, Senhor, a tua palavra mesmo disse o intento dos nossos corações. Disse a ele ainda agora há pouco, antes da palavra, com a voz embargada, chorando, irmão, foi Deus quem te enviou aqui, meu irmão.
Bendito seja o nome do Senhor. Calamaísalaia. Quantas vezes, ó Deus, Glória a nós Jesus. procuramos a culpa no ministério, procuramos a culpa na igreja, procuramos a culpa na perseguição do dom. Senhor, vendo o teu servo pregar, vou ter que assistir essa palavra de novo, porque não pude me concentrar o tanto quanto queria. Vendo, Senhor, a lucidez, a explanação que tu deste ao teu servo. Aleluia. Não tem culpa de ninguém a saída dele de lá, Senhor. Não foi o ministério, não foi perseguição, foi a mão de Deus que fez isso. Como nós poderíamos ouvir essa pregação? Como a internet poderia ouvir essa pregação? Como ele poderia abraçar tantos quantos se perderam e ele não podia pegar, Senhor, porque o sistema não deixava? Ó Deus maravilhoso, enche esse teu servo agora da virtude do teu Espírito Santo. A palavra é livre, o céu é o limite, não tem porta, não tem tranca, não tem cerca. Aonde tu visitar, ele pode abrir a boca e dizer: Deus é Deus. Não deixa ninguém empreender ele não, Senhor. Não deixa ninguém prender esse teu filho não, Senhor. Deixa ele livre como um pássaro. E aonde o Senhor mandar, ele vai, batendo as asas da revelação. Amparado pela tua destra e pela tua misericórdia. Aonde tu enviar o teu filho, fala na boca dele. E que ele possa compartilhar, ele possa ser um dispenseiro da tua palavra. E calamada sarada lazayala e alada surianda lama cantai. Ajuda, Senhor, a sua casa e a irmandade que com ele se congrega, seja presencialmente, seja online, não tem problema. As coisas de Deus é uma fonte de água viva. Aleluia. Um tampa aqui, ela estoura acolá, outro trampa lá, ela estoura mais lá na frente. E assim tu fizesse com esse Aleluia. teu servo. E para nossa sorte, nós nunca idolatraremos o homem, mas sempre vamos dar glória a Deus pelos dons maravilhosos que Deus tem dispensado. Para nossa alegria, vai ficar registrado na história da nossa igreja que tu enviaste o teu servo, e por onde nós passamos, nós iremos da boa fama dele, porque é Deus que faz essas coisas na vida do homem e da mulher. Aleluia. Assim, ó Deus, abençoa toda a irmandade, abençoa agora no encerrar dessa oração as ofertas e as coletas, e despeça-nos na paz de Deus, meditando nesta tua palavra. Uma coisa temos certeza, Senhor, algo maravilhoso, algo que não vem do homem, que vem de Deus, começou a ser gerado em nós por esta tua palavra. E nós nos submeteremos à tua santa vontade. Senhor, ainda quero te pedir de todo o meu coração, se o teu servo tem, Senhor, alguma ferida, a sua esposa, nossa irmã que testemunhou, alguma coisa, Senhor, algum rancor, limpa os corações dos teus filhos, que eles não se sintam presos e que eles sintam nos seus corações que isso veio de Deus na sua vida. Aleluia. O Senhor os tirou para que eles possam dar muito mais fruto. Aleluia. Tem árvore, a videira, a parreira, ela precisa ser podada, parece um grande mal, mas quando o renovo vem, ele dá muito mais fruto para a glória do Senhor. Aleluia. Alamaia, Glória, foi isso que Deus Lamassa, fez, Lahima. podou alguma coisa, mas os frutos estão aí, nós já comemos essa tarde. Bendito seja o teu nome. Glória a Jesus. Guarda-nos esperando a redenção da nossa alma e o nosso lugarzinho aí no céu para morar contigo, Senhor. Oh, glória a Deus, como é bom ser crente, como é bom te servir. A nossa alegria está na tua presença, Senhor. Recebe no céu essa humilde oração do teu servo junto à igreja, endereçada a Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória, aleluia. 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 Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Vamos falar das ofertas, Por favor, meu querido.
Queridos, vamos ficar em pé rapidinho. Nos bancos, à sua frente, estão os envelopes das ofertas e das coletas. Aí, na descrição do vídeo, vai para o banner, Bruno? Não precisa? Os dados bancários, chave do Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Estamos no finalzinho do mês. Cada um faça o seu melhor para Deus. Abre o seu coração para o Senhor. Lá com o irmão Marquinhos e com a irmã Mari estão as maquininhas de cartão. Se alguém for ofertar com cartão, vá até lá agora já para passar o cartão para nós fazermos a oração, agradecendo por todas as ofertas. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus... Está procurando envelope, Bertinho? Estou vendo você querendo dar coleta? Tem ali? Não tem. Irmão Bertinho disse que está com vontade de dar coleta para Alphaville. Glória a Deus. Não, é verdade. Nós temos o término da construção de Sorocaba. A Irmandade Alphaville tem um compromisso mensal com Sorocaba. Ainda vai uns perto de R$200 mil para a gente acabar aquela igreja. Mas vai ficar boa, irmãos. Vai ficar tão bonita a nossa igreja lá, que o irmão William vai lá até atender um culto para nós. Se Deus quiser, Deus vai preparar. Ele vai lá atender um culto bem virtuoso para nós. E a Irmandade lá vai ficar muito feliz. Se alguém mais precisar passar... Alguém precisa passar cartão? Com Marquinhos, Amara, tudo certo? Tudo certo? Vamos agradecer pelas ofertas, todos em pé mesmo. Senhor, te damos graça por tudo que tu nos tem feito. Te damos graça porque não tem faltado a tua mão em nosso favor. E a tua igreja, com carinho, com cuidado, está ofertando para a tua obra. Nós não podemos retribuir porque somos fracos. Mas a tua palavra já disse tudo. Tu conheces a intenção dos corações. Salomão escreveu: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Deus conhece. Recebe a nossa oferta como incenso arida, como incenso de suavidade diante da tua presença. E desde o céu continua nos cuidando, nos assistindo, porque todo o nosso louvor é para o nome de Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Quero convidar vocês, os irmãos vão passar recolhendo, antes do irmão William chamar o hino. Vamos cantar um refrãozinho de um louvor que nós cantamos no domingo. A hora que eu começar a cantar, vocês vão lembrar. Quero cantar para o irmão William, para a irmã Eliane. E para a irmã Eliane. E para o grupo de oração lá da Palavra Livre. Inscrevam-se no canal Palavra Livre. Muitos podem perguntar: mas o que aconteceu? O irmão William foi para a CCA, o irmão William está onde? O irmão William é de Cristo. E quando nós fomos congregar lá com ele, eles ainda não começaram cultos presenciais lá por causa da pandemia. Ele não precisa de CCA, não precisa de CCD, ele não precisa de CC nada. Nós vamos lá, vamos congregar com ele, ele vai vir aqui e vai atender culto. Nós temos 5 pedidos de batismo aqui, e eu quero aproveitar a live e pedir gentilmente se o irmão William vai atender esse batismo para nós. A gente marca com antecedência, o irmão vem atender o batismo. Não precisa, nós estamos ligados muito mais do que uma placa, né, Bertinho? Estamos ligados no céu. Esse CNPJ queima, mas a glória de Deus nunca se acabará. Então, para que eles creiam, que eu tenho certeza que creem, que quem faz o que esse povo faz tem que crer, mas para que eles se sintam confirmados. Vamos cantar com eles, ó. Porque ele, força, vê, posso crer no amanhã, porque ele vi, força, vê, temor não há, pois eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa foi para aquecer. Agora um que nem crente, para eles ouvirem lá em São José do Rio Preto. Coragem. Porque dá para melhorar. Vê, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a
da minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Deus seja louvado. Amém. Vocês são muito animados, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Não tem trava mesmo não, viu? Não tem trava. É bom não ter trava, viu? Não ter trava. Eu queria retificar uma fala, ou melhor, elucidar, esclarecer uma fala que eu fiz aqui, não sei se foi na hora da palavra ou nos testemunhos, que quando eu estava contando daquilo que o Senhor fez com a gente, a respeito de que é pecado colocar um CNPJ na missão de pregar o Evangelho. A missão não pode ter um CNPJ, mas a entidade que vai fazer a missão tem que ter, porque senão não pode nem abrir a porta. Vocês estão entendendo o que eu falei? Né? Eu lembrei isso agora que o irmão falou, né? Que CNPJ queima, né? Tá certo. CNPJ queima, todos os CNPJs vão queimar. Mas a missão de pregar o Evangelho, ela é livre. Um dia o apóstolo Paulo explicou isso para Timóteo, preso na cadeia. Ele escreveu uma carta dentro da cadeia. Falou assim: Timóteo, meu filho, prega em tempo, fora do tempo, do jeito de pôr na cabeça. Prega, porque ó, a palavra, eu estou preso, mas a palavra não está presa. A palavra é livre. Tá bom? Mais alguma coisa, amados? 290. Ô, Senhor. Depois eu vou ser chamado lá, hein? 290. Cristo Jesus, tua mão me dá. Louvado seja Deus. Vamos lá, bem alegre.
Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, foi um prazer ter conhecido vocês, ter estado aqui com esta querida Irmandade. Foi uma honra o convite. Louvado seja Deus por esse amor. Continuem assim, acessíveis, hospitaleiros, agradáveis, guardando a palavra do Senhor assim, do jeito que vocês estão sendo aconselhados, porque é o Espírito Santo em tudo, tá bom? Vou levar no meu coração o rostinho de cada um de vocês e o prazer de ter estado aqui. A paz de Deus, a graça, a comunhão de seu Santo Espírito com o poder bendito de sua palavra, permaneçam para sempre dentro de nossos corações. Amém. Aleluia.